Olá, meus caríssimos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Everton Seixas, aproveitando aqui para gravar no meu cantinho aqui em casa que eu gosto tanto. E hoje vamos falar sobre o processo que levou à independência do Brasil. Como foi esse processo? Primeiramente, é muito importante a gente saber que o Brasil se transformou em independente de forma muito diferente do que aconteceu com seus vizinhos. No continente latino-americano, como o México, a Venezuela, Argentina, Chile, o processo de independência foi através de grandes revoluções. No Brasil também houve conflito, mas não houve grandes revoluções como houve com seus vizinhos. Mas a gente vai entender isso melhor. A primeira coisa que é muito importante entender que devido às guerras napoleônicas, Napoleão Bonaparte queria aumentar o seu poder na Europa, criar um grande império francês, acabou invadindo seus inimigos, como Espanha e também Portugal. Como Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha e derrubou o rei espanhol, colocando seu sobrinho para governar, levou que as colônias espanholas se transformassem em independentes, porque não tinha mais a fiscalização e o controle da coroa espanhola. Assim, México, Venezuela, Argentina, Chile, teve seu processo revolucionário com muita luta, porque diminuiu o controle espanhol nas colônias latino-americanas. Mas quando Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, o rei Dom João VI fugiu para o Brasil e assim conseguiu manter a coroa unida, manter a coroa portuguesa e também o controle da colônia brasileira. Mas quem era Dom João VI? Dom João VI ele não foi preparado para ser o rei de Portugal. Ele era um príncipe regente e quem governava era sua mãe, Dona Maria. Foi conhecida como Dona Maria I a Louca. Depois que ela perdeu o seu esposo, que era o rei de Portugal, e também o seu filho mais velho, que foi preparado para ser o rei de Portugal, depois de um inverno rigoroso, eles morreram gripados, então o seu filho mais novo, de forma inesperada, teve que assumir o poder, com mais ou menos 16 anos. Quando ele assumiu o poder, uma das primeiras obrigações de um rei é arrumar um casamento. E assim ele casou com a infante, que é uma princesa espanhola, Carlota Joaquina. Era um relacionamento muito conflitante, os dois brigavam bastante. A sua noite de núpcias, Carlota Joaquina acabou dando uma mordida na orelha de Dom João VI, que estava tentando agarrar ele pela força, e arrancou um pedaço. Olha que situação. Mas quando Napoleão Bonaparte invadiu o Brasil, quando invadiu Portugal, eles fugiram para o Brasil. E como foi essa fuga? Foi uma fuga totalmente inesperada. Colocaram todas as riquezas de Portugal em vários navios. A elite portuguesa também veio para o Brasil. Dona Maria I, mãe de Dom João VI, não queria vir para o Brasil, porque havia várias lendas, acabou vendo várias fotografias, e achou que o Brasil tinha monstros como cobras gigantes, aranhas gigantes, crocodilos, e assim ela não queria vir para o Brasil. Acabou vindo amarrada. E a população viu aquela cena assustada. Falou, o rei e a nobreza está fugindo, não vai proteger a coroa portuguesa? E Dom João, não, eu estou mantendo a coroa. E fugiu. Com a escolta da Inglaterra, que tinha muitos interesses comerciais, tanto com Portugal, como também com o Brasil. Então os ingleses escoltaram vários navios portugueses para poder fugir para o Brasil. E quando o exército de Napoleão chegou em Portugal, cadê o rei? Tinha fugido. Até Napoleão Bonaparte falou, foi o rei mais esperto que eu já enfrentei, porque ele conseguiu enganar. Uma viagem de um mês, que primeiro parou em Salvador, para depois chegar no Rio de Janeiro. E a colônia brasileira era muito atrasada, não estava preparada para poder receber uma comitiva desse tamanho, a família real portuguesa. Então, várias casas foram escolhidas para que simplesmente acomodasse a família real. Botou um PR, o príncipe regente, e o pessoal brincou, põe-se na rua, porque está entrando a nobreza. A casa onde ficou Dom João VI é a casa da Quinta de Boa Vista, que é o nosso Museu Nacional, que infelizmente pegou fogo no ano passado. Era de um traficante de escravo aquela casa. E Dom João VI acabou se acomodando com sua família. Sua mãe, Dona Maria, sua esposa, Carlota Joaquina, e seus dois filhos, Dom Pedro e Miguel. Como é uma viagem muito longa, as mulheres que vieram de Portugal acabam sofrendo uma epidemia de piolho e muitas tiveram que raspar a cabeça. E as mulheres, para não chegar carecas, colocaram turbantes para esconder a careca. E as mulheres brasileiras acharam que isso era a última moda que existia na Europa. E no dia seguinte, várias mulheres brasileiras também estavam utilizando turbante. Que fato curioso. Como foi a vida de Dom João VI aqui no Brasil?
e fez uma série de melhorias, acabou desenvolvendo a colônia brasileira, que era muito atrasada. Por exemplo, ele fez a abertura dos portos, permitindo que vários navios ingleses pudessem atracar nos portos brasileiros e vender seus produtos. E os navios ingleses tinham certos privilégios, porque pagavam uma taxa de imposto menor, até um imposto menor do que os produtos portugueses. E assim os ingleses fortaleceram suas relações comerciais aqui no Brasil. Outras coisas que Dom João VI fez aqui no Brasil foi o Banco do Brasil, para aumentar a circulação de moeda que existia aqui na colônia, que era muito pouco. Criou a Biblioteca Nacional com vários livros que trouxe de Portugal, criou o Jardim Botânico, a imprensa régia para circular notícias na colônia, que quase não existia. Inclusive, lá na Inglaterra, nasceu o Correio Brasiliense, de Hipólito da Costa. É um jornal, na verdade, crítico à coroa portuguesa, mas era feito lá na Inglaterra, o Correio Brasiliense, que nosso Correio Brasiliense aqui no DF acabou herdando. Quando sua mãe morreu, Dona Maria I morreu aqui no Brasil, Dom João proclamou-se como rei de Portugal. E acabou transformando a colônia brasileira num vice-reinado. Portugal, Algarves, que é o sul de Portugal, juntamente com o Brasil. O Brasil não era mais colônia, agora é o vice-reinado de Portugal. E como foi o processo de independência do Brasil? Depois que acabou as guerras napoleônicas, a população portuguesa fez a famosa Revolução do Porto, exigindo o retorno imediato de Dom João VI, senão ele perderia a coroa portuguesa. Assim, ele foi obrigado a retornar para o país. E acabou deixando Dom Pedro aqui no Brasil. E disse, não deixe o Brasil se transformar em um país independente. Caso isso aconteça, que você seja proclamado pelo menos o governante. E assim, Dom João foi embora para Portugal. Dom Pedro amava o Brasil, se adaptou muito rápido aqui. Há vários relatos, histórias de que ele vivia muito à vontade no Brasil. Não tinha uma postura de príncipe. Por exemplo, ele pegava cavalos, pangarés, lavava os cavalos, botava um manto real e vendia dizendo que era cavalo da coroa portuguesa para alguns fazendeiros. Há várias histórias que ele acabou brincando bastante no Brasil. Acabou casando com uma princesa Habsburgo, uma princesa da Áustria, a dona Leopoldina, formada em ciências naturais. E esse casamento é curioso, que como Dom Pedro não podia pisar na Europa, fez um casamento por procuração. Então, Dona Leopoldina casou na Áustria com uma procuração, não casou com Dom Pedro. Quando ela chegou aqui no Brasil, oficializou esse casamento. O que acontece é que era uma relação muito conflituosa. Por quê? Porque Dom Pedro tinha uma amante que ficou muito famosa, a Marquesa de Santos, a Dormitila de Castro, uma mulher divorciada com o Marquês de Santos. E quando Dom Pedro conheceu ela, numa grande festa em Santos, se apaixonou por ela, fazendo que ela até morasse no Rio de Janeiro, na mesma residência onde ele morava com Dona Leopoldina. Isso que eu pegando muito mal com sua imagem no primeiro reinado, que já veio futuramente. E o que acontece? Dom Pedro, quando ficou no Brasil, acabou recebendo muita pressão da elite nacional, composta por fazendeiros, para transformar o Brasil num país independente. Eles tinham medo de perder os privilégios que tinham conquistado, como uma situação de vice-reinado. Eles não queriam voltar ao atraso, uma situação de colônia. E começou a pressionar Dom Pedro a transformar o Brasil num país independente. E o que fez? Em 1822, quando ele recebeu uma carta do pai, pedindo seu retorno, e a população brasileira pressionando ele, ele foi na sua varanda, em janeiro de 1822, e deu o famoso grito do dia do fico. Para o bem da população, aviso que não vou embora, eu vou ficar aqui no Brasil. E a população começou a aclamar ele. Mas, passando alguns meses, chegando até dia 7 de setembro, quando ele recebeu outra carta, fazer uma viagem de São Paulo, do Rio de Janeiro para São Paulo, aí deu o grito de Ipiranga. Quando seu pai pediu o retorno imediato, ele com raiva, falou, não, eu não vou embora, vou ficar no Brasil e vou proclamar o Brasil como um país independente. E o que acontece? Com isso, lógico que acabou levando algumas situações de conflitos. Por exemplo, no Piauí, na Bahia, também no Rio de Janeiro, tropas portuguesas acabam brigando com brasileiros que estavam comemorando a liberdade. Não foi uma grande revolução, mas houve conflitos específicos em algumas regiões. Mas assim, Dom Pedro se transformou no primeiro imperador do Brasil e agora esse novo Brasil, um país independente. No decorrer das aulas, eu vou explicar como foi a história do primeiro reinado. Obrigado, gente. Até a próxima aula. Beijão do gordo.